Eles não foram teólogos e mal sabiam ler e escrever. Nasceram e viveram em épocas e lugares distintos. Em comum, a simplicidade de entender o mundo com os olhos de Deus. Na terceira reportagem da série Entre o Céu e a Terra, a força da fé de um menino de 9 anos, Nelsinho Santana, e da venerável Inhaxica, em Baipendi, sul de Minas Gerais. Pessoas que confiaram no poder de Deus e hoje são exemplos de santidade. Os bordados movem Ibitinga desde 1930. A criatividade está presente nos detalhes de cada tecido. A feira é tão tradicional que a cidade passou a ser reconhecida como a capital do bordado. Mas 48 anos atrás, uma outra história quase que passou despercebida pela maioria dos moradores, tanto daqui quanto de toda a região. Hoje, ela se encontra literalmente guardada dentro da igreja matriz da cidade, a do Senhor Bom Jesus. É a história de Nelsinho Santana. Nelsinho tinha apenas 8 anos de idade. A queda durante uma brincadeira causou fratura no braço, mas ele suportou toda a dor em silêncio. Nunca doeu e nunca queixou do sofrimento dele. Não. O menino foi internado na Santa Casa de Araraquara, interior de São Paulo. Aqui foi diagnosticado que Nelsinho teria osteosarcose, um tipo de tumor nos ossos que se irradia até os pulmões. Essa doença custou a ele a perda do braço esquerdo. Mas foi durante o período de 1 ano e 8 meses em que ele se encontrou internado nesta Santa Casa que surgiram 2 situações, no mínimo, misteriosas. Primeiro, um diálogo espiritual. Segundo, uma estranha coincidência que certamente o levaria a galgar os degraus da santidade. Padre Rodolfo tinha apenas 2 anos de sacerdócio quando conheceu Nelsinho na pediatria. O menino revelava estar em diálogo com Jesus. Ele um dia disse assim: padre, estou pedindo para Jesus para passar o Natal no céu. Ficar do lado dele e trabalhar na intercessão. Eu ficar do lado dele para pedir pelas pessoas que precisam de ajuda. Dia 24 de dezembro de 1964. Ainda pela manhã, Nelsinho recebeu a Eucaristia. Acabei de falar com Jesus agora e ele disse que está tudo combinado. Ele aceitou tudo que nós combinamos e que nós queríamos que fosse acontecer, vai acontecer. Hoje, quando o sol entrar, ele vai me levar. Ele não podia nem prosear, nem se mexer. Cheguei lá, bença, pai. Ele falou: Deus te abençoe. Pai, não chora por mim, eu vou para o céu com Deus essa noite. Faleceu às 7 horas da noite, conforme havia previsto. Foi dito e feito. Ele sabia. Mas deixou algo combinado também com o padre. No momento em que o padre levanta Jesus, hóstia, peçam para Jesus que eu estou do lado dele, puxando a manga dele para atender. Padre Rodolfo tirou uma cópia da certidão de óbito para os fiéis. Com essa certidão, quanta coisa aconteceu já naquela época. O que não falta para Mariana é fôlego. Mas o nascimento dela foi conturbado. Ela veio ao mundo prematura, no 5º mês de gestação. Pesava pouco mais de 1 quilo. Depois de uma cirurgia cardíaca, adquiriu outra doença, causada por uma bactéria no pulmão. Estava à beira da morte. Os médicos haviam dito que não tinha mais o que fazer, que eles poderiam pensar em até desligar os aparelhos. Foi quando ela entrou numa crise profunda e ela não queria mais voltar lá para ver a menina, porque ela falava que ela estava fazendo mal para a menina. Mãe e tio não perderam a fé e pediram ajuda a Nelsinho. Fechei o olho, comecei a chorar e comecei a pedir para ele. Eu falei: Nelsinho, você está perto de Jesus, como você falava, né? Puxa a manga dele, cura ela para mim, porque a única salvação que tem para Mariana é a cura dela através da sua intercessão. E eu voltei a ligar para minha mãe no mesmo instante e falei: mãe, fica tranquila que a partir de agora quem está tomando conta dela é o Nelsinho. Hoje o processo se encontra no Vaticano, à espera de comprovação de novos milagres. Um desafio para os postuladores. Por ele ser uma criança de apenas 9 anos, não ter uma vida assim, né? Não teve uma vida para ser investigada a fundo, somente pouco tempo de vida e na inocência de uma criança, a gente tem uma grande esperança que esse processo seja
muito rápido. Os cuidados são grandes, tanto quanto os relatos. Ao que tudo indica, Nelsinho não para de puxar a manga da túnica de Jesus. Jesus já teve que mudar de túnica muitas vezes, né? Ainda bem que em Ibitinga, os bordados renovam os tecidos. Um lenço amarrado à cabeça, um olhar doce, dizem que Inhaxica conversava com Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem de cerca de 300 anos que ela teria ganho da mãe. Chamava Nossa Senhora de forma muito carinhosa. Toda vez que uma pessoa pedia para ela rezar, ela dizia: vou falar com a minha Sinhá. Sinhá conversava mesmo com Inhaxica. Ela sonha com Nossa Senhora pedindo um órgão para ela. Ela não conhecia, não sabia que instrumento que era. Então ela vai perguntar ao padre da época, Monsenhor Marcos, e ele diz: é um órgão, é um instrumento chamado órgão, é muito caro e é impossível conseguir. Ela responde: Nossa Senhora quer. E comprou no Rio de Janeiro e veio até Barra do Piraí no trem, e de Barra do Piraí até Baipendi chegou num carro de boi. Diz que o órgão chegou aqui na igrejinha e não tocava. Era uma quinta-feira. E ela disse: olha, vem amanhã às 3 horas da tarde, que Nossa Senhora quer que ele toque na hora da ladainha. E no dia seguinte o órgão tocou perfeitamente. Toda sexta-feira, 3 horas da tarde. Era o horário marcado de Inhaxica para conversar com Nossa Senhora. 4 anos atrás, seu Newton teve a ideia de retomar essa rotina e recebeu uma graça. Quando ela recebeu o título de venerável, a notícia veio exatamente na hora do terço. 117 anos depois da morte de Inhaxica, as graças não param de acontecer. Curas espetaculares, retratos da fé católica, pobres e marginalizados, atraídos pela simples senhora de terço nas mãos. Tudo quando eu peço, eu rezo para ela, ela me ajuda. É no serviço, na circuncisão da gente, no livrar de perigo, todo mal. Pede para ela. Pede para ela. O mistério tem perfume de santidade. Seu Adílio sentiu esse cheiro numa reforma do santuário próximo do local onde o corpo dela estava enterrado. Eu pegava a terra, cheirava de amelia. Onde as mãos dos fiéis não alcançam, eles intercedem, como um elo formado pela sabedoria e pela simplicidade. Eu nunca esperava de ver o sofrimento dele e ver essa alegria que chegou, graças a Deus. O triunfo da santidade de leigos católicos tem a oração como meio mais simples e eficaz de se alcançar o céu. Deus continua exaltando os humildes.